Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nossa aula hoje sobre uma estrutura super importante dos seres vivos, que são as células. Meu nome é Raíssa Mainete, sou a professora de vocês aqui da plataforma. Vamos lá? Então, olha só, quando nós falamos sobre as características dos seres vivos, nós vimos lá que todos os seres vivos eles são formados por células. O que são células? Células são estruturas bem pequenas, que inclusive só são vistas por microscópio, elas são invisíveis a olho nu. Isso quer dizer que se nós não estivermos usando um equipamento próprio, nós não conseguimos enxergar elas. E são elas que formam todos os organismos vivos que existem, todos, tá? Uma planta, um animal, uma bactéria, todos os seres vivos que existem são feitos por células. Por isso que eu até falei na outra aula que as células, elas são como pecinhas de Lego. Quem já brincou com aquele brinquedinho de Lego, já jogou o joguinho no computador, sabe que são pecinhas que vão se montando, que se montam e formam qualquer coisa que a pessoa quiser criar, né? Então, é a mesma coisa, é bem parecido com a gente. As células se juntam e formam organismos, né? Então, olha só. Se essa célula ela é uma estrutura tão pequena, como que ela foi descoberta e estudada? Como é que alguém descobriu uma estrutura que é invisível a olho sem ter um aparelho próprio? Bom, exatamente tendo um aparelho próprio. A célula ela foi estudada com o desenvolvimento do microscópio. Claro que no início, eu até na última aula eu passei, né, um videozinho que falava sobre o microscópio. No início não tinha um microscópio assim tão eficiente, né, como os que nós temos hoje. Mas esse cara aqui, ó, o Robert Hooke, ele desenvolveu um microscópio que era bem mais simples, era um aparelho que aumentava o tamanho das coisas e ele estava examinando uma cortiça. Cortiça, para quem não sabe, é um material que vem um material vegetal que faz aquelas rolinhas que tem em garrafa de vinho, garrafa de champanhe, tem aquela rolhazinha, é feito de cortiça. E aí ele estava examinando essa cortiça e ele viu que ela era feita de várias cavidades, vários buraquinhos. E esses buraquinhos, ele descreveu no trabalho dele como céu, que no idioma dele, buraquinhos, nessas cavidades, se pronuncia céu. Por isso que hoje, que nós sabemos que esses buraquinhos eram as células, a gente chama de célula. Vem desse céu, dessa palavra céu, que o Robert falou lá atrás. Então, foi a partir do estudo dele que começamos a entender essas estruturas que formavam os organismos, e claro que depois teve muitos e muitos outros estudos mais aprofundados, e hoje nós sabemos que são as células e que são essas estruturas que formam os organismos. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas células, as estruturas. Toda célula ela tem três estruturas básicas. O que quer dizer isso? São estruturas que todas as células vão ter, tá? Ela é comum a todas as células. Quais são elas? A primeira delas é a membrana plasmática. Opa, rabisquei mais do que devia aqui. A primeira dela é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É essa parte toda que envolve a célula, fica todo em voltinho dela. E ela protege a célula e, além disso, ela serve como um guarda, que fica ali decidindo quem entra na célula e quem sai da célula. Mas como assim quem entra e quem sai? A célula precisa receber coisas, precisam receber oxigênio, precisa receber várias coisas. Então, é essa membrana que decide quem que vai entrar e quem que vai sair. Temos também o citosol, que a gente também chama de citoplasma. Esse citosol, ele é um líquido que fica dentro da célula e todas as outras estruturas que estão lá dentro, elas ficam imersas, elas ficam dentro desse líquido ali, boiando nesse líquidozinho. É um líquidozinho meio uma gelequinha, ele parece um gelzinho. E por último, nós temos também o material genético. Esse material genético é o DNA. Para que serve um DNA? É ele quem comanda a célula, ele é o chefe da célula. Ele decide o que aquela célula vai fazer, quando ela vai se reproduzir.
tudo isso, quem comanda a célula é o material genético. E nós temos, então, dois tipos de células. Nós temos aquelas que são as células procariontes, que são células, que eu ainda vou mostrar o desenho para vocês, que esse material genético que eu falei, ele fica todo solto dentro da célula. Ele não fica organizadinho, então são células que são procariontes. E as células eucariontes, que é o caso dessa aqui que está no desenho, o material genético fica organizado dentro de um núcleo. Tá vendo que tem essas estruturas aqui? Tem até um nomezinho aqui, ó, núcleo. Então, o material genético DNA ele fica todo organizadinho dentro desse núcleo. Então, lembra, dois tipos de célula. Uma que é procarionte, o material genético fica todo espalhado, sem núcleo, e eucarionte, que tem um núcleo e o material genético está dentro. Aí, ó, para a gente poder ver um pouquinho mais de célula procarionte e eucarionte, aqui nós temos um desenho de uma célula procarionte. O material genético dela, ó, fica espalhado aqui dentro da célula sem um núcleo. Elas são também mais simples, pode ver que ela não tem aquele tanto de estrutura como a outra. E ó, uma coisa, só a bactéria que tem essa célula. O único organismo vivo que tem essa célula procarionte são as bactérias. E essas bactérias são unicelular. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre o que é isso. Mas já adiantando, são seres que só possuem uma célula. Então, quer dizer que a bactéria é só isso aqui. Ele só tem essa célula, pronto, acabou, tá? Se as células não são visíveis a olho nu, precisa de um microscópio, as bactérias também estão, porque ele só tem uma célula, certo? E qual que é o outro tipo de célula? Eucarionte. Olha como é que essa célula é bem mais complexa, né? Bem mais cheia de coisas. Então, a primeira característica, o material genético está dentro de um núcleo organizadinho, nós já falamos isso lá no outro slide. Elas são mais complexas, né? Então, cheio de estrutura, ó, a gente vê aqui um tanto de estrutura que tem. E todos os outros seres vivos, tirando bactéria, têm esse tipo de célula, essa célula bonitona eucarionte, tá? E esses seres, eles podem ser tanto unicelular, ser formado de uma célula só, como podem ser também pluricelulares, que são organismos maiores, somos nós, por exemplo, que a gente consegue enxergar sem precisar de um aparelho, né? Então, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aí, aqui, só para vocês entenderem melhor, o que é um organismo unicelular e um pluricelular? Já falei lá, né? Mas para reforçar, organismo unicelular é aquele que tem apenas uma célula. Um exemplo, a bactéria. Olha aqui para vocês verem esse desenho aqui. Ó, isso aqui é uma bactéria, esse é outra bactéria, tá vendo? Ele só tem uma célula, né? E os organismos que são pluricelulares, eles são formados por quantas células? Várias. É o exemplo de nós. Ó, o nosso cérebro, um tanto de células aqui que são os neurônios. O nosso fígado, ó, o tanto de célula do fígado. Ó, o nosso sangue, o tanto de célula que tem sanguínea. E todos os nossos outros órgãos são formados por várias células. O conjunto todo do nosso corpo são milhares e milhões de células que existem, tá? Então, nós somos pluricelulares. As bactérias são unicelulares. Para a gente terminar nossa aula, nós vamos fazer um teste. Tá vendo essa fotinha aí? Isso aí é uma foto de uma célula. Eu quero saber, essa célula é procarionte ou é eucarionte? Dá uma pause aí e tenta responder. Eu já vou responder. Bom, tá vendo que essa célula aqui tem, ó, um núcleo aqui dentro? Não tem? Dá pra ver que tem um núcleo. Então, essa célula é o quê? Se tem núcleo, eucarionte. Células com núcleo, eucarionte, né? Essa próxima, que tipo de célula é? Eucarionte ou procarionte? Dá uma pause também e pensa aí. Essa célula tem núcleo? Não dá pra gente ver nenhum núcleo, né? O material genético deve estar todo espalhadinho aqui, não. Deve não, ele está. Então, essa célula é procarionte. Agora, vamos falar se é unicelular ou pluricelular. Estes organismos, ó, este organismo, são vários. Eles são o quê? Pluri ou unicelular? Quantas células que eles são feitas? Só de uma, né? Esse de cá só tem uma, esse de cá só tem uma. Então, esse organismo é unicelular. E esse de cá? Um pedacinho de um organismo aqui no microscópio, olha o tanto de célula que ele tem. Então, ele é o quê? Pluricelular. Certinho? Ó, eu escrevi, faltou um Lzinho aqui, né? Pluricelular. Aqui, ó.
Vocês consideram aí, viu? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, só para a gente entender um pouquinho sobre células. Lembrem que célula compõe todos os organismos vivos. Ela é uma estrutura bem pequena que só tem como ver com o microscópio. As três principais estruturas é a membrana, que protege e controla a entrada e saída de substâncias, o citossol, que é um líquido lá que fica todas as estruturas dentro dele, e o material genético controla a célula. Células procariontes, o material genético não tem núcleo, ele fica solto. Células eucariontes têm um núcleo onde o material genético fica. Seres unicelulares só têm uma célula, é o caso das bactérias, e seres pluricelulares são aqueles que têm várias células, é o exemplo de nós. E lembrando que células procariontes só a bactéria que tem, que é aquela que não tem núcleo. E célula eucarionte todo o restante tem. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar lá na nossa plataforma e até a próxima aula.